Paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para gravar mais um vídeo, mais uma mensagem, falando de Jesus, falando do Evangelho. E hoje eu gostaria de falar mais um pouco sobre a volta de Jesus, o fim do mundo, porque fiquei muito preocupado com tudo que está acontecendo no mundo. Não propriamente pelos sinais que a gente tem visto, né? Pelas tragédias que têm acontecido aí, porque isso aí já vem acontecendo há muito tempo, né? As tragédias sucedem no mundo e de tempos em tempos acontecem coisas terríveis, né? Muitas pessoas morrem. Nesses últimos dias nós temos visto desastres ali na cidade, no estado de Minas Gerais, cidade de Mariana e outras cidades ali. Temos visto também os atentados ali na França, né? Onde muitas pessoas morreram. Nós precisamos entender que, ainda que o nosso coração fique enlutado, pesaroso por essas mortes, que são vidas, né, ceifadas de uma maneira muitas vezes injusta, né? Mas a preocupação maior minha de gravar e de falar da volta de Cristo Jesus não é tanto por esses desastres que muitas vezes nos chocam, né, de tempos em tempos que acontecem no mundo, né? Nós tivemos tsunamis, terremotos, né, e outras coisas, outros desastres aí que acontecem e certamente irão acontecer outros, depois desses irão acontecer mais, né? Nos surpreendem, nos chocam, mas o que me levou a gravar realmente esse vídeo, colocou no meu coração, é o que a gente tem visto, né, no dia a dia, né? No dia a dia aqui no Brasil e no mundo, que a gente tem observado, principalmente aqui na cidade onde eu moro, né? No dia a dia da gente, a gente vê o quê? A gente vê a incredulidade crescendo, né, de uma forma assustadora. Então nós vemos o império da impiedade, o pecado, o crescimento da iniquidade, a maldade humana, a resistência à graça de Deus tem crescido demais nesses últimos tempos. Não precisamos estar olhando para a França, para Mariana, para ver tantas pessoas sofrendo. A gente vê na porta da nossa casa. Só é você olhar aí, né, os jovens se drogando, as pessoas, né, fazendo coisas terríveis, jovens morrendo nas drogas, nas bebidas. Coisas terríveis têm acontecido na nossa porta, né? Isso aí traz um sentimento assim de peso no nosso coração, né? De ver tantas almas, tantas vidas perecendo, morrendo, e o que é pior de tudo, sem conhecer Jesus, sem acreditar em Jesus, sem reconhecer Jesus, sem receber Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Isso que é triste, mano. A pessoa morrer sem realmente a sua fé estar em Cristo Jesus, ter recebido o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, todos nós pecamos, todos nós temos pecado, não tem ninguém santo na terra, né? Essa história que a pessoa é boa e merece estar em algum lugar, destaque no céu, isso aí a Bíblia não diz assim. A Bíblia fala que todos pecaram, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus, estão afastados de Deus, né? E quando nós recebemos o Senhor Jesus, aceitamos, né, cremos na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus, então, segundo a Bíblia, ele assume os nossos pecados, né? Ele paga, foi isso que ele veio fazer, por isso que ele morreu, né? E aí nossos pecados são lançados sobre Jesus,
no dia do julgamento, aquele que aceitou, recebeu o Senhor Jesus como o único Salvador, o Senhor. Porque nós temos que entender isso, né? Quem tem realmente Jesus no coração, quem crê em Jesus, ele não precisa de outras coisas, né? As pessoas que dizem que têm Jesus, que creem em Deus, creem em Jesus, ainda que sejam boas, acreditem nisso, mas adoram outros nomes, né? Outros ídolos, outras coisas, na verdade não tem Jesus, não tem Deus. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Então a nossa adoração deve ser a Deus, né? Ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, né? É o nosso Deus, Deus Trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, só esse. Então aquele que tem realmente Jesus, tem Deus, tem o Espírito Santo fazendo morada nele, ele não precisa de outro nome. Jesus é suficiente. O sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação. Agora, como é que você vai acreditar em Jesus, na sua morte e ressurreição, e ter outros ídolos, outros nomes que você adora, ou venera, ou honra, ou respeita, enfim, o nome que você quiser dar, né? O Senhor Deus deixa claro nas Escrituras. Só Ele é Deus, e toda adoração, toda honra, todo louvor deve ser dirigida a Deus, né? Então, se você tem Deus, é só Ele que você deve adorar, tá certo? E muitos enganados, muitas vezes, por falsas doutrinas, que vieram se infiltrando no meio cristão desde que Jesus veio até os nossos dias, né? Enganadas por essas doutrinas, falsas doutrinas de adoração a nomes que não de Jesus. A Bíblia é clara, né? Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus. É Ele que nos liga a Deus, né? Através de Cristo. O homem afastado de Deus pelos seus pecados se liga a Deus novamente através da fé em Cristo Jesus. É pela graça, isso é graça de Deus na nossa vida, nós não merecemos isso, né? Mas o Senhor nos dá, pelo seu grande amor que nos amou, a sua graça, esse presente da salvação. E Ele faz isso por meio da nossa fé em Cristo Jesus. É isso que está na Bíblia. Passou disso é heresia, é doutrina humana. E muitas pessoas estão ligadas nessas coisas, infelizmente. Tá certo? Então, o que é o império da impiedade que tem crescido? As pessoas não querem mais conhecer Deus. As pessoas não querem mais ler a Bíblia. As pessoas preferem acreditar em doutrinas humanas, em doutrinas inventadas por homens, do que a doutrina bíblica, que é a palavra de Deus. Então não querem conhecer a Deus, né? Deus se revela a nós através das coisas criadas, as maravilhas criadas por Deus, né? A terra, tudo que há na terra foi Deus que criou. Revela a nós através das Escrituras, da Bíblia, e o Senhor Jesus, né? Tudo que o Senhor Jesus fez quando aqui esteve é a revelação de Deus para nós. Ele deixou escrito aqui, nos Evangelhos. Por isso que o Senhor Jesus, quando estava para ir embora daqui, voltar ao Pai, ele deixou essa ordem: e de pregar o Evangelho a toda criatura. O que é o Evangelho? É as boas novas de salvação. É a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, né? Esse é o Evangelho, tá certo? Então, o crescimento do império da impiedade, as pessoas não querem conhecer a Deus, preferem conhecer doutrinas humanas, que agradam muitas vezes o coração da pessoa, e deixam de lado a doutrina, sã doutrina, certo? Dando ouvidos a espíritos enganadores, né? A doutrinas de demônios que tem sido colocado no meio cristão, né? Isso independente de ser evangélico, católico, todas as religiões ditas chamadas cristãs têm esse problema. As pessoas estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, a doutrinas fermentadas, e deixando de lado a Bíblia. Não se lê mais a Bíblia, né?
As pessoas não querem mais se voltar para essa doutrina e preferem receber ensinamentos de homens, né? Isso é terrível, é o crescimento da impiedade. Então isso aí traz o temor a Deus, não existe mais, as pessoas não temem mais a Deus, né? Isso é terrível, certo, mano? O crescimento do pecado, que nem precisa falar, né? A maldade, a iniquidade, está num patamar que nunca visto, né? E a resistência à graça de Deus, tá certo? Que as pessoas, a gente fala do Evangelho, fala da graça de Deus, fala para se arrepender dos seus pecados, as pessoas parecem que fazem de surdas, não dão ouvidos, né? Desconversam, não recebem a graça de Deus, serão condenadas por isso, por essas coisas. Então é isso que me motivou mais uma vez falar sobre o Evangelho, falar sobre a volta de Cristo Jesus. Nesse vídeo nós vamos falar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, onde Paulo, o apóstolo Paulo, trata com os irmãos lá da igreja de Corinto sobre a ressurreição, né? Ele fala também sobre o Evangelho. Ele começa falando sobre o Evangelho, porque já naquela época muitos estavam já colocando no primeiro século isso aqui. Essa carta foi escrita no primeiro século da nossa era. Já naquele tempo as pessoas estavam mudando as doutrinas cristãs, as doutrinas de Cristo Jesus. Já estavam mexendo na doutrina. E Paulo deixa essa carta. E nesse capítulo 15 nós vamos ler aqui alguns versos. E vai ficar bem claro que a preocupação de Paulo, do apóstolo Paulo, com relação aos irmãos que estavam dando ouvido já a doutrinas humanas colocadas aqui. Então vamos ver aqui capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Paulo começa a falar assim aos coríntios: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. O Evangelho. Eles já tinham recebido o Evangelho e Paulo estava novamente anunciando, notificando a eles o Evangelho novamente, falando de novo aos irmãos lá, né? 2. Pelo qual, quer dizer, o Evangelho pelo qual também sois salvos. Nós somos salvos pela fé em Cristo, pela fé no Evangelho, né? Se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Então, irmão, somos salvos, olha aqui Paulo está dizendo, vocês são salvos se vocês retiverem o evangelho que eu tenho anunciado para vocês, que é o evangelho do primeiro século. Certo? Se vocês são salvos, se vocês retiverem este evangelho que eu tenho anunciado. Se não é que cresces em vão. Então, se você colocar outras coisas aqui nesse evangelho, acrescentar no evangelho de Cristo, coisas humanas, você está crendo em vão. É em vão a sua crença, a sua fé. Se você crê em doutrina, e aí são doutrinas que foram colocadas ao longo, desde o primeiro século até hoje, nos dias de hoje. Muitas doutrinas que nós vemos que e aí a pessoa crê em vão. Aqui está dizendo aqui, ó. Se não é que cresces em vão. Se você não crê no que está aqui, irmão, você está crendo em vão. Sua fé é vã. Você não vai ser salvo. Certo? Pode até quem quiser dizer por você que você vai ser salvo, mas a palavra está aqui, ó. Está dizendo aqui. Pelo qual também sois salvos. Se o retiverdes, tal como vô-lo tem anunciado. Paulo anunciado a eles. Né? O Evangelho, primeiro século. Se não é que crestes em vão. Aí ele começa a falar, no verso 3. Por quê? Primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Quer dizer, nós vemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era da seita dos fariseus, ele era do judaísmo, e ele perseguia os cristãos. Né? Lá em Atos capítulo 9, nós vemos que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Ou melhor, o Senhor Jesus teve um encontro com Paulo. Paulo estava indo a caminho de Damasco para prender, né, os discípulos, os cristãos, os chamados do caminho, naquela época, né, estava indo lá para prender.
essas pessoas. Deus, Jesus, intercedeu Paulo no meio do caminho, né? Uma grande luz apareceu para Paulo, ele ficou cego até, e Jesus falou para ele assim: Saulo, Saulo, que ele também era conhecido como Saulo, né? Por que me persegues? E Saulo diz assim: quem é? Quem é que está falando comigo? Saulo, cego, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Aí, então, depois segue essa história. Saulo, na época é conhecido como Saulo, ele é levado até Damasco, fica lá em Damasco. Depois é enviado a ele um profeta, né? Depois de 3 dias, um profeta chamado Ananias vai lá onde Paulo está, impõe a mão sobre Paulo e cai dos olhos de Paulo como que umas escamas. Então o Senhor Deus começa a notificar, a ensinar, a passar para Paulo o Evangelho. O Evangelho que Paulo, é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Aí ele fala assim, que Cristo, Jesus, morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Tudo que está escrito aqui, segundo as Escrituras. As Escrituras. Certo? E que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Isso é que você tem que crer, isso é o que eu tenho que crer. O Evangelho. Jesus, aqui ó, Cristo morreu por nossos pecados. Jesus morreu na cruz. E sobre Jesus estava o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo aquele que crê em Jesus. Observe que Paulo estava falando aos coríntios. A igreja que estava em Corinto, que eram irmãos que já tinham recebido o Evangelho, já tinham crido em Jesus. Certo? Então, aquele que crê em Jesus, aquele que reconhece Jesus, tem os seus pecados perdoados, pela fé na sua morte na cruz. Certo? E ele foi sepultado, Jesus foi sepultado, está dizendo aqui, e ao 3º dia, isso aconteceu com Jesus numa sexta-feira, né? Ele foi sepultado ele morreu por volta de 3 horas da tarde da sexta-feira, ficou o restante da sexta na sepultura, o sábado, e no domingo pela manhãzinha, bem cedo, 3º dia, ele ressuscitou. Certo? E assim como Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar um dia. Quando que nós vamos ressuscitar? Na volta de Cristo Jesus. Então hoje, irmão, não tem ninguém no céu. Nem Maria, nem José, nem Galvão, nem Antônio, nem Benedito. Não tem ninguém no céu. Estão todos aguardando a volta de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Vocês não vão ver isso. Então, essa falsa doutrina que foi colocada nesses últimos tempos, né, acrescentada, porque no começo não é assim, ó, no começo está aqui, ó, o Paulo está dizendo. Olha aqui, ó. Jesus que foi sepultado, morreu por nossos pecados, é o que Paulo está dizendo. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Depois disso, ele foi visto por Pedro, Cefas, está aqui, ó, ele falou, e pelos 12 apóstolos. Depois disso, que ele se apresentou, ele também foi visto por mais de 500 irmãos naquela época. Paulo dizendo aqui, os quais ainda vivem, muitos vivem ainda, mas alguns já dormem, já estavam dormindo. Porque aquele que crê em Jesus, por que usa a palavra dorme aqui? Porque aquele que crê em Jesus, que recebe o Senhor Jesus, para Deus, Paulo está falando aqui em nome de Deus, certo? Falando em nome de Jesus. Para Deus, estão como que dormindo. Estão na sepultura, sepultados como todos. Mas esses estão como que dormindo, certo? Porque já receberam Jesus, já creram em Jesus, ainda em vida. Então estão dormindo, não morrem mais. É o que Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tá certo? Então como que dormindo, certo? E aqueles que não receberam Jesus e desceram a sepultura, estão mortos mesmo. Porque não participaram da primeira ressurreição em vida. Que é a crença, é acreditar em Cristo Jesus. Então,
vão ser ressuscitados no último dia e morrerão de novo. Porque não teve porquê. Porque a Bíblia fala que todos pecaram, não aceitou Jesus, não recebeu Jesus, morreu em seus pecados, aí ser condenado no dia do juízo. Certo? Aí ele continua falando, foi visto por mais de 500 irmãos, muitos dormem, outros ainda vivem. Foi visto por Tiago, por todos os apóstolos, né? E por derradeiro apareceu também a mim, como um abortivo. Por quê? Porque depois que Jesus foi assunto aos céus, já tinha ressuscitado, Paulo a caminho de Damasco, já perseguindo os cristãos, Jesus se apresentou a Paulo, lá em Atos 9, está escrito lá, certo? No caminho de Damasco. E ele fala, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo era perseguidor da igreja de Deus, né? Mas, verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Não é nós, irmão, nós não temos nada. Assim como Paulo não tinha nada. Ele fala aqui que ele era menor dos apóstolos, né? Considerava-se o menor dos apóstolos, né? Ele trabalhou bastante, mas não foi, na verdade não foi ele, foi a graça de Deus. É Deus que nos coloca para trabalhar para ele, para pregar o evangelho. É Deus. Nós não temos nada, nós não somos nada, né? Muito bem. Aí Paulo, ele começa a falar da ressurreição. Por quê? Porque tinha pessoas ali, infiltradas já no meio da igreja de Corinto, falando que não havia ressurreição. Não ia haver ressurreição do último dia, né? Aí Paulo, né, começa a falar assim, no verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Quer dizer, haviam pessoas ali no meio, dizendo que não haveria ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo então não ressuscitou. Né? Se não tem ressurreição de mortos, então Jesus também não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e a nossa pregação também é vã. Eu estou pregando aqui por vento, né? Porque se Cristo não ressuscitou, então não tem, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, né? E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois certificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Entenda que Paulo, ele teve um encontro com Jesus, ele viu Jesus, né? Ele recebeu tudo do Evangelho de Jesus, assim como os apóstolos, né? E eles viram Jesus ressuscitado, está escrito aqui, ó, né? Ele foi visto primeiramente por Pedro, depois por 500 irmãos, por Tiago, por todos os apóstolos, e em derradeiro para ele, para Paulo, certo? Então eles viram Jesus ressuscitado, eles estão falando aqui do que eles viram, ninguém contou para eles. Que nem nós estamos recebendo aqui porque nós estamos conhecendo a Sagrada Escritura, então nós acreditamos na ressurreição porque nós estamos lendo aqui. Mas Paulo e os demais apóstolos e os 500 discípulos que estavam ali, não, eles viram Jesus ressuscitado. Então ele estava falando do que eles viram, não do que contaram para eles, né? E aí ele traz aqui uma doutrina sobre a ressurreição, né? Continua falando, aí ele fala assim, vamos pulando aqui, irmãos, se os irmãos quiserem ler, no capítulo 15 é inteirinho falando sobre a ressurreição, mas nós não vamos falar tudo por causa do tempo, é curto aqui, a gente tem que ir pulando, certo? Então ele começa a falar aqui, no verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou, Paulo está afirmando aqui, ele ressuscitou. E foi feita as primícias dos que dormem. A primícia, o primeiro a ressuscitar e subir para os céus foi Cristo Jesus. Certo? É isso que ele está dizendo aqui, né? As primícias dos que dormem. Jesus estava como que dormindo. Lógico, porque ele é filho de Deus. Então, estava morto na sepultura, mas para Deus ele estava dormindo. Certo? Ele foi as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, a morte veio por quem? Por Adão. Adão pecou e por Adão entrou a morte no mundo. A ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem? Jesus. Então a morte entrou por Adão e a ressurreição entrou por Jesus. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora observem bem assim o verso 23. E o seguinte, né? Eu quero chamar a atenção de vocês aí.
mas cada um por sua ordem. Tem uma ordem. A ressurreição tem uma ordem. Primeiro, qual é a ordem? Cristo, as primícias. Primeiro foi Cristo. Cristo foi o primeiro. Aqui, ó, primícia. Depois, os que são de Cristo. Aqueles que são de Cristo. Quem é de Cristo? Aquele que tem fé no Evangelho. Aquele que acredita na morte e ressurreição de Jesus. Aquele que acredita em Jesus. Certo? São de Cristo. Nasceram de novo, saíram do mundo, pertencem a Deus, através da fé em Cristo Jesus. Mas quando que acontecerá isso? Os que são de Cristo, né? Olha esse detalhe aqui, ó, importantíssimo. Na sua vinda. Na sua vinda. Depois os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Quando Cristo voltar. Certo? Quando Cristo voltar, aí sim. Aí seremos todos ressuscitados. Uns, na verdade, acordados. Aqueles que já receberam Jesus em vida. Né? Que desceram à sepultura, mas já com a fé em Cristo. Já recebendo o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Né? Os que são de Cristo na sua vida. E depois, falando aqui aos cristãos, irmãos. Observem que essa palavra está sendo dirigida aos cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus. Verso 24. E depois? Depois virá o fim. Virá o fim. O fim do quê? O fim do mundo. Então, Jesus ressuscitou. Os que estão dormindo ou mortos em Cristo, né, serão também ressuscitados na vinda de Cristo e depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Certo? E ele continua descrevendo, certo? Sobre a ressurreição, né? No verso 33 ele traz uma observação para eles assim, ó. No verso 32. Se como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Olha, eu combati com muitas pessoas lá, contra as bestas, as hostes, né? Sofri tanto por amor ao Evangelho. Certo? Que proveito eu tive disso? Que proveito eu tenho aqui de estar pregando o Evangelho aqui? Se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição. Tá certo? Então o que nós vamos fazer? Vamos comer e beber e amanhã vamos morrer e acabou. Vamos comer, vamos aproveitar essa vida. É o que muitos pensam, né? Que não tem ressurreição, que não tem uma vida depois da morte. Tem sim. Certo? Aí no 33 ele fala assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Assim, muitos não têm conhecimento de Deus. São ímpios. Né? Não conhecem a Deus porque não leem a palavra, não leem a doutrina, sã doutrina, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Jesus não acredita. Prefere acreditar em doutrinas humanas, como isso aqui estavam acreditando que não havia ressurreição. Né? Aí depois no 35 a seguir, ele começa a falar, né, alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Que corpos virão? Né? Porque a gente sabe, né, a gente morre, esse corpo aqui, mas que corpo eu vou vir? Né? Aí ele começa a falar do corpo glorificado, do corpo celestial. Assim como nós temos esse corpo terrestre, nós vamos ter um corpo glorificado, para ir para o céu. Certo? Assim como há corpos terrestres, há corpos celestes, certo? Mas o objetivo aqui é falar da volta de Jesus e do fim do mundo, né? Falando da ressurreição um pouquinho aqui, certo? E aí ele continua falando, né? E aí fala sobre o corpo, o novo corpo que nós vamos ter na volta de Cristo Jesus, né? E esse corpo que nós vamos receber na ressurreição, esse corpo será imortal, incorruptível. Né? E alguns que não estejam mortos na volta de Cristo, vamos supor que Jesus vem agora, nesse momento. Eu não morri, não desci a sepultura, estou aqui. Mas já estou ressuscitado pela fé em Cristo Jesus, pela fé. Ainda não recebi a ressurreição final, é só pela fé. Certo? Já reconheci e recebi o Senhor Jesus, estava morto em meus pecados e ofensas a Deus, separado de Deus,
recebi o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, hoje eu estou reconciliado com Deus. Estava morto espiritualmente falando, hoje eu estou vivo para Deus. Morri para o mundo, estou morto para o mundo. Antes de Jesus eu estava vivo para o mundo, fazia as coisas do mundo, mas morto para Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente morre para o mundo, para o mundo do pecado, não esse mundo, o mundo de pecado, está falando. Morre para o mundo de pecado e vive para Deus. Tá certo? Passa a viver para Deus. E aí aqui, certo? Quando Jesus voltar, por isso que fala que nós seremos despertados, né? Estamos dormindo, né? E aí ele fala aqui, né? No verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, é o que está dizendo aqui. Voltou Jesus, os que estão dormindo, estão na sepultura, eles vão ser ressuscitados, vão ser acordados, e nós que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente subiremos para o céu de glória. E os demais que não aceitarem Jesus? Aí que está, meu pesar, minha preocupação é isso. As pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem Jesus, vão morrer em seus pecados. Na ressurreição do último dia vão ser julgados pelos pecados cometidos, porque os pecados estarão sobre a pessoa que não tiver Jesus, não foi lançado para Jesus. Pecado da idolatria, da avareza, da mentira, dos vícios, da droga, da bebida, do cigarro, do adultério, da fornicação, da prostituição, do homossexualismo, de tantos outros pecados. Né? O que é o pecado? É a desobediência a Deus, a rebeldia contra Deus. Né? Serão julgados por esses pecados e certamente serão condenados, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, a pena do pecado é a morte, vão participar da segunda morte. Aqui está a minha preocupação. E Jesus está às portas, não tanto pelos fatos que estão acontecendo, mas por esses 3 fatores que eu coloquei aqui para vocês. Pelo crescimento do império da impiedade, a falta de conhecimento e temor de Deus, pelo crescimento do pecado no mundo e a resistência à graça de Deus. Certo? Completando aqui esse vídeo, então, para nós encerrarmos essa mensagem, lá em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo também escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, a respeito da ressurreição e da vinda de Cristo. Nós vamos ler esse texto para completar aquilo lá que Paulo falou aos Coríntios, certo? Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Vendo? Acerca dos que já dormem, aqueles que estão morreram em Cristo. Está falando também aos Tessalonicenses, aos crentes, né? Aqueles que creem no Evangelho, em Cristo Jesus. Certo? Então, estou falando para vocês, irmãos, né? Irmãos aí da igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação acerca dos que já dormem, os que estão na sepultura, para que vocês não entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem é que não tem esperança, irmão? Quem morre sem Cristo. Quem morre sem Jesus não tem esperança. Por que não tem esperança? Porque serão condenados no último dia, na vinda de Cristo. Mas nós que temos fé em Cristo Jesus, nós temos essa esperança de no último dia nós sermos acordados, ressuscitados como aquele e subir com Cristo no céu. Né? Aí ele fala assim, por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aqui está falando da morte e ressurreição de Jesus, Evangelho. Assim também aos que em Jesus dormem, em Jesus morrem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, então eu, por exemplo, vou colocar aqui no lugar, eu que estou vivo, certo? Para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que estão na sepultura. Nós não precederemos, os vivos não precederão. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, barulho, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Não tem arrebatamento secreto.
Não existe. É barulho, todo mundo vai ouvir, certo? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que tiverem, está falando da vinda de Jesus, da ressurreição, para ir para o céu. Os que estiverem dormindo na sepultura, eles ressuscitarão primeiro. Todo mundo ressuscita, acordado. Depois nós, os que tivermos e ficarmos vivos, né, seremos, olha bem aqui, arrebatados juntamente. Tudo junto, a igreja sobe junto. É um povo só, é uma igreja só, é um corpo só. Não tem esse negócio de um ir uma parte e outro depois, não existe. Né? Primeiro vai um, depois vai outro, não. É um corpo, é uma igreja, é um povo que Deus vai buscar. Então, seremos arrebatados juntamente com eles aonde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Tá vendo? Sempre com o Senhor. Então não tem esse negócio de Jesus voltar aqui na terra. Jesus não pisa mais nessa terra. Ele vem nas nuvens e nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Tá certo? E do ar nós vamos subir. Certo? Todos aqueles que têm fé em Cristo e Jesus. E quem não tem? E quem não tem Jesus como Salvador e Senhor, gente? O que vai acontecer com isso? Vão ser ressuscitados também. Vão participar do juízo. Vão ser condenados e vão para a morte eterna. A Bíblia fala do lago do fogo, lago que arde no fogo. Então a oportunidade de aceitar Jesus, receber Jesus, é agora em vida. Depois que você morrer, depois que você descer, os que desceram a sepultura, irmão, o destino deles estão selado. Para onde que eles vão? Segundo a palavra, quem tem Jesus vai para a eternidade. Quem não tem vai ser lançado no lago do fogo. Mas isso aí quem faz é Deus, é Jesus. Mas não podemos preocupar com eles. Não adianta mais nós se preocupar com eles. Não adianta você rezar para eles. Não adianta você orar para eles. Não adianta acender vela para eles. Não adianta pedir. Porque eles estão dormindo. Eles estão na sepultura. Eles não ressuscitaram ainda. Eles estão dormindo. Eles não têm contato conosco. Não tem como eles ouvir. É vã. Se você não crê nisso aqui, a sua fé é vã. Está crendo em vã. Você está fazendo sacrifício. Vai lá, acende vela. Ora, pedindo para fulano, para ciclano interceder. Está errado, gente. A Bíblia não ensina assim. Certo? Se você não tiver o Evangelho como ele é, a sua fé é vã. A sua fé é vã. Completando então aqui. Então veja bem, nós iremos ser arrebatados juntamente, a igreja sobe uma vez só, Jesus volta uma vez só neste mundo, veio a primeira vez, morreu, e agora vem como salto, veio a primeira vez para morrer, para nos salvar dos nossos pecados, e vem a segunda vez para nos levar daqui. O próprio Senhor Jesus disse isso em João 14, está aqui, ó. Então, Jesus ainda não tinha morrido, falando aos discípulos em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então Jesus aqui estava vivo aqui na terra como homem, pregando o Evangelho, pregando a salvação, ensinando os discípulos. E ele aqui no 14 de João, ele falando lá: olha, vocês não fiquem turbados o seu coração. Crê em Deus. Crê também em mim. Na casa do meu pai, para onde eu vou, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar para vocês. Olha o 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, mais uma vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava aqui, estava falando com os discípulos: olha, gente, eu vou voltar para a casa do meu pai, tá certo? E lá eu vou preparar um lugar para vocês. E depois de um tempo que eu preparar o lugar lá, eu vou voltar outra vez, para levar vocês daqui, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está aqui, está claro, a palavra está aqui, ó. Esse é o Evangelho. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, voltará para nos levar daqui. Se nós tivermos isso aqui, na verdade, nós estamos salvos. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse Jesus. Aí Tomé, né,
ainda não tinha o conhecimento total de Deus, falou assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Verso 6 do capítulo 14. Eu sou o caminho. Jesus respondeu: a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vai ao céu, vai subir ao céu, se não for por mim. Por Jesus. Quando? Na volta de Cristo, Jesus. Na vinda de Cristo, Jesus. Esse é o Evangelho. Certo? E por que eu estou postando mais um vídeo falando sobre a vinda de Jesus? Porque eu creio, irmãos, não só pelos sinais que estão acontecendo no mundo, como eu disse, as catástrofes morais, ecológicas, da natureza, políticas, que ninguém entende mais nada, ninguém consegue, os países estão todos sem saber o que fazer, né? O crescimento, mas principalmente por isso, por esses 3 fatores que eu falei. O crescimento do império da impiedade. O que é o império da impiedade? As pessoas não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho, não temem a Deus. É o crescimento do império da impiedade. Mesmo aqueles cristãos que se dizem cristãos, que estão na igreja, que vão na igreja todo dia, não conhecem o Evangelho. Não conhecem a verdade, estão presos em religiões, em doutrinas humanas, religiões humanas. Tá certo? O crescimento do pecado, que nunca se viu tanta pecado, tanta coisa errada nesse mundo. Tá certo? E as pessoas que não querem, estão com o coração endurecidos para receber a graça de Deus, não acreditam no Evangelho, não acreditam nas pessoas que são levantadas por Deus para pregar o Evangelho. Né? Eu sei que muitos nem vão ver esse vídeo aqui, mas o Senhor Jesus me chamou para isso, tá certo? E eu fico vendo os jovens morrerem, as pessoas morrerem sem Jesus, e me dá uma agonia muito grande no meu coração. Porque eu também estava assim outrora, sem conhecer o Senhor Jesus, sem a graça de Deus, afastado de Deus, morto em meus pecados e ofensas a Deus. Recebi o Senhor Jesus, reconheci o Senhor Jesus como o Senhor e meu Salvador, e hoje eu vivo para Deus. E eu creio na minha salvação, na vinda de Cristo Jesus. Como Ele está perto, a vinda dele está perto, pelos sinais, por tudo isso que está acontecendo, que eu falei aqui, que o Senhor Jesus deixou, né? Está registrado aqui, está lá em Mateus 24, 25, pode olhar lá. Esses sinais que a gente está vendo aí. Mas não é isso que eu vim falar. Falar da volta de Jesus, pregar o Evangelho para você. Creia em Jesus Cristo. Creia no Evangelho como ele é, como ele está escrito na Bíblia. Tá certo? Receba o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida, da sua alma. Tá certo? Viva, morra para o mundo de pecado, deixe o pecado, se arrependa dos seus pecados, certo? Confesse os seus pecados a Deus, receba o Espírito Santo. O Senhor Deus vai te usar nessa terra para pregar o Evangelho, para ser testemunho de Jesus, para salvar outras vidas, outras almas que estão perdidas por aí. Espero que você creia nessa palavra. Mais uma mensagem da parte de Deus para você, né? Que eu não te conheço, não sei quem é. Mas se você, sei que muitos nem verão essa mensagem, pelo crescimento da impiedade, as pessoas não querem saber das coisas de Deus, vê que é de Jesus, vê que é de Deus, nem vê. Mas se você por acaso viu até aqui, eu oro pela sua vida, né? Eu espero que você creia em Jesus, creia em Deus, receba o Senhor Jesus aí, como seu Senhor e Salvador. Eu estou nesse canal aqui, tá certo? Qualquer coisa que você queira saber a mais, eu tenho o maior prazer em te ajudar. Que o Senhor Jesus, né, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, da sua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.